Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o evangelista Ibneias Júnior e hoje estamos estreando aqui um quadro muito interessante que você já deve ter percebido aí pela vinheta. Será que é isso que a Bíblia diz? Tenho certeza que vai ser muito interessante trazer temas e assuntos aqui para a gente debater, temas intrigantes da Bíblia que muitas vezes as pessoas gostariam de ter uma resposta, gostaria de ter ali uma opinião mais aprofundada na palavra de Deus para esclarecer talvez muitas dúvidas que você porventura venha a ter. Então, a partir de hoje aqui no meu canal, vez por outra aqui você vai ter esses vídeos com esses assuntos polêmicos, intrigantes, que a gente vai buscar explicações dentro da própria palavra de Deus, tá bom? Então, se puder, compartilhe esse vídeo, chama mais alguém para estar acompanhando aqui esses vídeos, que eu tenho certeza que vai ser de uma edificação muito grande. E olha só, a gente começa aqui o primeiro assunto do será que é isso que a Bíblia diz? Lendo Mateus capítulo 26 e o versículo 34. E aí, tá com sua Bíblia em mãos? Vamos ler? Mateus capítulo 26, versículo 34, tem uma coisa aqui muito intrigante, curiosa até, que a gente precisa aprender. Diz assim, Mateus 26, 34. Disse-lhe Jesus, na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Eu acredito que você já deve ter ouvido isso aqui em diversas pregações. E a primeira impressão que a gente tem, morando aqui no Brasil, se você de repente é brasileiro e está assistindo esse vídeo, pelo menos aqui no Brasil nós temos uma cultura de que isso aqui tem tudo a ver com a nossa realidade no amanhecer do dia ou pela madrugada, A gente sempre escuta alguém dizer, olha minha gente, o galo já cantou, é hora de acordar, Olha o galo cantando, o dia está clareando. Então quando a gente lê esse texto, a primeira impressão que a gente tem é que, de fato, quando Jesus diz a Pedro que antes que o galo cante, ele vai negá-lo, qual é a impressão que você tem? Pelo menos a impressão que eu tinha, até conhecer de fato isso aqui, é que o galo, uma ave, de certo tinha cantado, O galo realmente tinha cantado, porque aqui no Brasil a nossa cultura é essa. Olha, o galo está cantando, hein? O dia está clareando. Mas, bem, o que a Bíblia quer dizer de fato não é isso aqui. Até porque não existia nenhuma ave, não existia nenhum galinheiro na casa do sumo sacerdote, Caifás, Anás, até porque nem poderia existir. Existe uma tradição rabínica em Israel que ali nos arredores da casa do sumo sacerdote, do templo, não poderia haver criação de animais algum. Por quê? Para não haver impureza. Em Jerusalém não poderia haver criação de gado, não poderia haver criação de aves, Porco nem se fala, porque os judeus não podem, sequer se alimentar de nada que seja relativo ao porco, porque é um animal impuro para os judeus. Então, não existia um galinheiro na casa do sumo sacerdote. E aí a pergunta que surge é, então por que é que Jesus vai dizer aqui em Mateus 26, 34, para Pedro, O texto diz, disse-lhe Jesus, na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Bem, vamos primeiro para a história. O que acontece é o seguinte, em Israel, a noite era dividida em 3 turnos, Então, quando o Império Romano conquista o mundo, e Israel também é conquistada, ou conquistado, a noite agora vai ser dividido em 4 etapas, Então eu até grifei aqui, seriam 4 vigílias. Então existia a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e a 4ª vigília, Então é interessante que cada um dos evangelistas se refere ao cantar do galo nessa conexão entre cantar do galo e a negação de Pedro. Mas aí, o que é que acontece? Como eu falei para vocês aqui, o cantar do galo, de fato, não era uma ave, não era um galo em cima de um pé de pau cantando e Pedro negando a Jesus, Como eu falei aqui para vocês, não existia, nenhum galinheiro ali na casa do sumo sacerdote. Então, como é que o Império Romano fez para dividir
essas vigílias. A primeira vigília, eu grifei aqui, acontecia do pôr do sol, ou seja, do final do entardecer, até as 9 horas da noite. Então, dentro do Império Romano, isso aqui se chamava a vigília do entardecer. Essa era a primeira vigília, no finalzinho da tarde até 9 da noite. A segunda vigília acontecia de 9 à meia-noite. Então, essa era chamada a vigília, né, da meia-noite. Mas aí, o historiador Plínio também vai nos dizer que essa também era uma segunda vigília muito importante, onde havia troca de turno entre os soldados. Mas aí tinha a terceira vigília, que acontecia de 0 hora às 3 horas da manhã. E essa terceira vigília era chamada do Canto do Galo. E existia a quarta vigília, que ia das 3 da manhã até o amanhecer do dia. Então, em Israel, antes do Império Romano, existia 3 vigílias. Quando o Império Romano, né, chega e conquista tudo, implanta esse sistema. Então, existia uma troca de guarda entre essas vigílias. Então, a primeira vigília, no finalzinho da tarde até 9 da noite, então ali havia uma troca de guarda. A segunda vigília, de 9 à meia-noite, ali havia uma outra troca de guarda. Na terceira vigília, que ia de meia-noite até as 3 horas da manhã, que era a tão famosa, conhecida, a vigília do Canto do Galo, havia ali soldados, né, que tocavam uma trombeta, né? Eles tocavam uma trombeta e por tocarem essa trombeta, ela era conhecida como a terceira vigília do Canto do Galo, né? E a quarta vigília que ia de 3 da manhã até o raiar do dia, né? E aí você pode dizer, mas, ô irmão Ibe, como é que a gente pode ter uma explicação? A Bíblia vai explicar isso? Talvez você esteja dizendo, mas o que o senhor está me dizendo aí é história, né? É o que a história registra, através de Plínio, através da cultura do Império Romano. Mas será que a Bíblia explica isso? Bem, vamos ler novamente Mateus capítulo 26, 34, para isso ficar aqui gravado na mente. Vamos lá novamente ler Mateus 26, 34. Diz assim, disse-lhe Jesus, na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Isso aqui é Jesus dizendo que o galo iria cantar. Agora vamos conferir a Bíblia explicando esse canto do galo. Vamos lá? Vamos agora esclarecer tudo? Abra aí a sua Bíblia, Marcos, capítulo 13 e o versículo 35. Está com sua Bíblia aberta aí? Marcos, capítulo 13 e o versículo 35. Olha o que é que vai dizer aí agora. Na minha tradução diz assim, vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Veja aí, a primeira vigília, à tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela manhã. Palavras de Jesus. Veja que ele vai falar agora das 4 vigílias que o Império Romano implantou. Percebeu aí? O próprio Jesus nos mostrando aqui em Marcos capítulo 13 e o versículo 35, que a terceira vigília era a vigília do cantar do galo. Era uma vigília onde o soldado, o corneteiro, ele pegava lá na Fortaleza Antônia, acredita-se os historiadores, e começava a soprar na corneta. E esse soprar da corneta, esse soar da corneta era chamada da vigília do cantar do galo. Então Marcos capítulo 13, o versículo 35, em outra tradução que eu tenho aqui, diz, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, primeira vigília, se à meia-noite, segunda vigília, se ao cantar do galo, terceira vigília, ou se pela manhã. Então ficou claro aí para todo mundo que na verdade esse cantar do galo era a terceira vigília, né, que foi instituída pelo Império Romano em Israel, e não uma ave, né, e não um galo, né, como a gente conhece, cantando, né? Até porque o cantar do galo, você há de convir comigo, que é imprevisível. Um galo pode cantar de meia-noite, um galo pode cantar de 1 hora da manhã, um galo pode cantar de 4 horas da manhã. E essa vigília aqui era uma vigília pontual, né? Quando dava 3 horas da manhã, o corneteiro, o soldado pegava lá a trombeta, tocava e todo mundo já sabia que era a terceira vigília, a vigília chamada também de cantar do galo. Tá bom?
Então, eu espero ter ajudado você. E se você tiver alguma dúvida, se você tem alguma coisa que você queira que a gente te ajude à luz da palavra de Deus, o que é que você vai fazer? Aqui nos comentários embaixo, você deixa a sua dúvida, você deixa a sua pergunta e nos próximos vídeos a gente vai estar aqui respondendo para você aqui no nosso quadro Será Isso que a Bíblia Diz? Tá bom? Então, deixa aqui a sua pergunta, deixa aqui a sua dúvida nos comentários e na medida do possível eu volto aqui para te ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal. Aqui dentro do meu canal, você vai encontrar o nome lá, inscreva-se, você clica lá e aqui no vídeo vai aparecer o sinal aqui do sininho, né? O símbolo do sininho que também você vai encontrar aqui dentro do canal. Se você clicar aí, você vai estar sempre recebendo o recado do YouTube quando eu postar um vídeo novo aqui. Então, 2 coisas que você faz, aliás, 3. Se você fizer 3 coisas aí, você vai me ajudar a fazer o nosso canal crescer. A primeira, claro, se inscrever. A segunda, clicar aí no sininho para toda vez que chegar um conteúdo novo, você receber aí pelo YouTube. O YouTube vai te avisar que eu coloquei uma coisa nova aqui. E em terceiro lugar, curtir, tá bom? Aqui embaixo do vídeo tem o nome aí para você curtir, né? O sinal de joinha. Você clica aí e você vai estar ajudando o nosso canal, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.